Abra o seu coração, muito mais que os seus ouvidos, para que o Senhor fale ao seu coração. Pastor Gerson, Deus abençoe. Amém. Graça e paz, queridos. Estou muito feliz nesta noite. E ao cantarmos esta última canção, mas valeu a pena. Nós sabemos, e é a promessa do nosso Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele diz que sem Ele nada podemos fazer. Mas em um outro texto, palavra inspirada pelo Espírito Santo ao apóstolo Paulo, que com Ele somos mais do que vencedores. Com Jesus somos mais do que vencedores. Ontem estivemos num momento marcante para a minha vida, e creio que sempre digo assim: o que eu acho que é bom para mim, é bom para meus irmãos, é bom para todos nós que partilhamos da vida com Cristo. E ontem foi um dia marcante. Foi no dia 14 de julho, não no dia 25, que eu fui incumbido por Deus, sob a unção ou a imposição das mãos de 7 pastores. E há 50 anos, desde o dia 14 que completei, estou debaixo desta ordem, deste compromisso que o Senhor me colocou para fazer a sua obra. Ontem, sexta-feira, indo visitar uma das nossas irmãs, junto com um dos nossos diáconos, e ele dizia que é uma história, pastor Gerson? E eu respondi: é uma história que não dá para contar. Mas ressaltei que não foi os 3 anos de seminário e mais um ano de experiência, para que assim aqueles que me acompanhavam, o meu mentor, por exemplo, aquele que mentoreou, me mentoreou por um ano, ele ia anotando os acertos e os erros. E eu acredito que houve 70 erros e 30 acertos. Mesmo assim, Deus aprovou. Então eu disse para ele que não foram os 4 anos que me ensinou, não foi os 4 anos que Deus me deu a oportunidade de me preparar, que eu fiquei preparado. Mas foi a caminhada no exercício do ministério, a caminhada no exercício da descoberta da vontade de Deus e me fazer pronto a obedecê-lo. E com muita alegria eu compartilho desta história para com os amados irmãos, hoje, 50 anos depois. Mas não é disto que nós vamos nos aprofundarmos. Vamos pensar um pouquinho, quero pensar com os irmãos sobre a obra do Espírito Santo na vida
do crente na vida da igreja através dos tempos. E para isso eu quero convidar os que tiverem Bíblia, se for também a sua vontade, para abrirmos no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, só o versículo 8, que diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. O Senhor Jesus, que na sua missão terrena, por 3 anos, em obediência ao Pai, ele, dentro ou sob a vontade do Pai, ele cumpriu a missão para a qual ele veio a este mundo. Mesmo tendo para com ele na sua missão a referência do profeta que narra o evangelista João, que vindo para os seus, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Jesus começou o seu ministério. O início um tanto quanto assim para nós, mas aonde Jesus foi começar a sua obra, a sua missão no mundo? Lá na beira do mar, lá numa praia do mar, o mar da Galileia. A sua primeira conversa, ou as suas primeiras conversas, foi com homens pescadores. Eu que vivi por 4 anos junto com pescadores, sem ser eu pescador, ainda que pescador de alma, era essa a finalidade de eu ter exercido o ministério missionário no estado da Paraíba, na cidade de Baía da Traição. Relacionar-se com pescador é bem difícil. Os pescadores, por cada um ter o seu ofício ou a sua atividade num barco, bem independente dos demais, eles são muito isolados, são pouco comunicativos, ainda que se encontram, se juntam, mas no ofício ou na profissão eles são muito sós. E de sorte que o pescador, ele se limita bastante em conversar. Mas foi para este meio que o Senhor Jesus foi e começou a sua obra, convidando homens pescadores para formar, através deles, o corpo que prosseguiria com a missão que ele ali iniciava. Quando dizia para os primeiros chamados, convidados: vinde e eu vos farei pescadores de homens. E ele cumpriu a sua missão, chegou à cruz, morreu,
foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Porém, antes de Jesus subir ao céu, antes da sua ascensão, e diz o texto de Atos que ele por 40 dias esteve presente junto com os seus discípulos após a sua ressurreição. E durante esse período ele encontrou-se algumas vezes. E cada vez que Jesus se encontrava com os seus discípulos, ou pelo menos definidamente 2 vezes, Jesus faz a grande promessa para os seus escolhidos, para os que nele creram. De acordo com o texto de Lucas capítulo 24, do versículo 44 ao 49, Jesus prometeu e ordenou para os seus discípulos que permanecessem em Jerusalém até que do alto recebessem o poder. E ensinou ao grupo acerca das Escrituras, dos profetas, dos salmos e tudo o que as Escrituras falavam a respeito dele, de que ele padeceria, sendo entregue na mão dos pecadores, sendo morto, mas ao terceiro dia ressuscitava. E ressuscitou, Jesus ressuscitou. Numa outra narrativa, e esta agora, Jesus vem e encontra-se com os seus discípulos, além da promessa do poder do alto que eles receberiam, e diz o texto, não muito depois destes dias. Dentro de alguns dias, Jesus também, num desses encontros, ele declarou, ele deu para os discípulos a realidade da missão que eles assumiriam na sua ausência, a partir do momento que do alto recebessem o poder. E a missão que o Senhor Jesus colocou, apresentou e deixou para os seus discípulos foi como registra Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16, que diz assim: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E o versículo 16 diz: o que crer e for batizado será salvo, mas o que não crer será condenado. Numa outra narrativa do evangelista Mateus 28, 18 a 20, ele diz: todo poder me é dado nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulo em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas esta missão, esta ordem não seria cumprida, esta ordem não seria levada a efeito na pessoa ou pelos seus discípulos, se não se cumprisse a promessa feita
como já citamos, num dos encontros, ou talvez o primeiro encontro de Jesus, provavelmente foi o primeiro encontro de Jesus ressurreto, ficando junto com seus discípulos. E até diz o texto que ele comeu com os discípulos. Será que Jesus ressurreto, já em corpo glorioso, ainda comeu peixe e pão? Mas o texto diz, e comeu com os seus discípulos. Não muito depois dos dias dessas promessas, daqueles dias, se cumpriu. E por isso o texto que nós lemos, recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. A promessa de Jesus era a vinda do Espírito Santo. E nós encontramos no Evangelho de João, nos 3 capítulos 14, 15 e 16, pelo menos bem claramente, a afirmação de Jesus da vinda do Espírito Santo como o Consolador, como aquele que ia guiá-los, aquele que ia ensiná-los, aquele que ia fazer que eles entendessem toda a verdade ensinada por Jesus. Até que no dia de Pentecostes, 10 dias depois, estando eles reunidos conforme a ordem de Jesus, permanecei em Jerusalém, até que do alto recebais o poder. Estavam eles em obediência a essa ordem, já tendo as outras também na sua mente. O Espírito Santo desceu. O Espírito Santo veio. O Espírito Santo se manifestou. E diz o texto de Atos 2 que, como línguas de fogo repartidas, pousava sobre a cabeça de cada um. E ali nós não podemos dizer que foi apenas na pessoa daqueles que já estavam sendo preparados e foram preparados por Jesus para a missão do apostolado. Como também não só foi para aqueles que o Espírito Santo adiante ou depois iria usá-los como aqueles a quem Deus ia revelar a sua mensagem, a palavra de Deus escrita, a que nós temos hoje. As línguas como que de fogos repartida e pousando sobre a cabeça de cada um, não tem-se a ideia e nem pode-se afirmar que foi só sobre os 12, mas sobre todos os que creram em Jesus. Sobre todos. De sorte que o texto diz que e todos falaram línguas. Todos falaram línguas. Mas a afirmativa do texto e a verdade que concluímos que eles, sendo cheios do poder do Espírito Santo, falaram línguas, mas não falaram coisa que ninguém não compreendesse, porque 7 nações, 7 povos, 7 culturas ou 7 idiomas ali estavam presentes naquele dia e ouvia cada um falar na sua própria língua as grandezas do poder de Deus. Nós podemos dizer assim, amém, não é? Amém. Todos os povos, 7 povos, estavam presentes naquele cenário que atribui-se ter sido em média 9 horas da manhã do calendário judaico. Atribui-se, não é uma verdade, até porque não está escrito nas páginas reveladas das Escrituras. Quando todo mundo já tinha tomado café, está se preparando para a atividade do dia de festa, do dia de Pentecoste.
Mas eles reunidos lá, foram cheios do Espírito Santo de Deus. Foram cheios do poder de Deus. E falaram das grandezas de Deus para todos os que estavam ali presentes. Tal que os incrédulos, os que rejeitaram a Jesus, diziam uns para os outros assim: eles estão cheios de mosto. Eles estão embriagados, estão num estado de embriaguez absoluta. Mas eles estavam cheios do Espírito Santo. E se não vem o Espírito Santo de Deus, se a missão ou a promessa de Jesus não se cumpre, existiria a igreja, existiria na história como já estamos hoje, no século 21, um povo chamado igreja, um povo chamado crente em Jesus, mas para a glória de Deus, para a alegria nossa, para o nosso testemunho, o Espírito Santo veio. As palavras de Jesus, segundo a sua promessa no capítulo 14 do Evangelho de João, versículo 16, está assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Pense bem, considere ou analise, analise profundamente. Jesus dizendo: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Significa que Ele era um consolo para os seus discípulos, mas Ele estava indo, mas Ele estava mandando outro Consolador, não só por 3 anos, mas por todo o tempo da dispensação da graça de Deus. Jesus diz: e Ele ficará, para que fique para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o conhece, não vê, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Nós temos, como povo de Deus, este privilégio da parte de Deus, de termos o Espírito Santo de Deus. Eu não estou querendo analisar ou podendo analisar o Espírito de Deus na sua plenitude, ainda que a terceira pessoa da Trindade, igual a Deus, sendo o próprio Deus, onipotente, onipresente, onisciente, imutável, eterno, insondável, e que sonda os corações, que conhece as profundezas do coração do homem, o Espírito Santo. Mas quero deixar nesta direção, neste raciocínio, o Espírito Santo de Deus em nós, para nos guiar na vida e no caminho servindo a Jesus. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas vós o conheceis, porque estará convosco e habita convosco e estará em vós. Pelo menos eu já disse 5 vezes o Senhor Jesus repetiu desta promessa para com os seus discípulos, para com a sua igreja, para com cada um de nós. Mas o nosso tema é o poder do Espírito Santo e a sua obra, a sua ação, o seu poder
agindo na igreja, em favor da igreja, para o crescimento espiritual da igreja. E meu querido irmão, a igreja não é o lugar, a igreja não é o espaço, a igreja não é as paredes, a igreja não é nada mais. A igreja somos nós. A igreja é você, é eu e você, é 2 ou 3 que se reúnem em espírito de adoração, para adorar a Deus, para também anunciar as grandezas de Deus ao mundo. A virtude do Espírito Santo, a unção. A unção do Espírito Santo é o seu poder regenerador, o seu poder transformador, que é capaz de fazer que o crente, a partir do momento em que ele recebe, pela indução do Espírito Santo, a convicção de que era um pecador perdido, mas agora um pecador salvo, regenerado, uma nova criatura. O Espírito Santo é que produz isso em minha vida, em sua vida, em nossa vida. Você crê assim? É dessa maneira que você está vivendo a vida do Evangelho, ou no Evangelho. Está vivendo esse nome que é uma referência universal. Cristo, fazendo parte do cristianismo. É uma referência até bonita, né? Até não, muito bonita até. Eu faço parte do cristianismo. Eu sou um cristão. Bonito esse nome. Mas creia que sem a ação do Espírito Santo, sem você permitir que o Espírito Santo mude a sua vida, o seu coração, o seu sentimento interior, você não pode ser jamais um cristão. O apóstolo Paulo escreve assim em Romanos 8, versículo 9, dizendo: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Já percebeu esta verdade? Já meditou nesta verdade? Se você não tem o Espírito de Cristo, você não pertence a Cristo. Porque é o Espírito Santo que tem a missão no mundo para convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que fala à sua mente, ao seu coração, que mexe com o seu sentimento, dizendo: você é um pecador perdido, você está condenado à morte eterna. O seu fim é a perdição eterna. O seu lugar é um lugar chamado lago de fogo que arde com enxofre. Se você já teve essa experiência do falar, do induzir do Espírito Santo de Deus no seu coração, na sua vida, e você se converteu a Jesus, você veio a confessar Ele como único Salvador e Senhor, assim, aí você é um cristão. Mas eu acredito que todos nós que aqui estamos somos cristãos, não por mérito nosso. Pastor Gerson, ou esse homem Gerson, como disse, afirmou muito bem, bem colocado ontem à noite, o pastor Guilherme, nós não queremos ressaltar o pastor Gerson, mas o homem Gerson, o crente Gerson. Então, o crente em Jesus, você é um crente em Jesus? Sim.
então você é um cristão. E como a missão do Espírito Santo é a de ensinar, é a de guiar em toda a verdade, está em João capítulo 14, versículo 6. É Ele que produz em nós algumas verdades, ou afirma a cada um de nós algumas verdades que são fundamentais. Sem ela, não há como provar que nós somos servos de Jesus Cristo, Filho de Deus, salvo pela sua graça, redimido pelo sangue de Jesus. Sem estas marcas do Espírito Santo, nós não podemos afirmar, e jamais, não há afirmação, porque a conduta, o testemunho diz aquilo que está no coração de cada um. Então, o Espírito Santo convencendo o pecador da justiça, do pecado, da justiça e do juízo, convertido, salvo, ele passa a trabalhar a vida da nova criatura, para ele poder caminhar a vida cristã, na vida cristã, como servo de Jesus Cristo, a caminhada espiritual, dando testemunho ou frutos espirituais. É Ele que firma em nosso coração a certeza de estarmos no caminho certo. O crente não tem dúvida de que ele é salvo e o caminho que ele caminha é o caminho da eternidade gloriosa com Deus. É assim que você vive? É essa a sua experiência? O apóstolo João, no capítulo 2 da sua primeira carta, eu quero ler tanto este versículo como outro no capítulo 5. Se você puder me acompanhar, porque hoje se acompanha a leitura da Bíblia através do celular, né? Eu ainda não, e acho que eu nunca vou fazer, não consegui entrar nessa área da informática. Como é que chama? Da tecnologia, né? Tecnologia da informática. Eu não consegui, essa cabecinha aqui. Então, mas vejamos o que diz o apóstolo João sobre a obra que o Espírito Santo produz no coração daquele que se converte a Jesus, que sai da condição de pecador perdido para pecador redimido, de um pecador não regenerado para a condição de um pecador regenerado. É assim que você crê? É esta a verdade que você sente em seu ser? Você sente-se ser um pecador redimido, regenerado pelo sangue de Jesus? Se você sente, você está na verdade. E o apóstolo João, na sua primeira carta, como ainda nos seus dias, antes de terminar o primeiro século, a igreja já sofria influências de cristos, de doutrinas e de evangelhos tais, não era diferente de hoje, talvez menos, ou com certeza menos, mas já sofria a influência das doutrinas vãs, cujos ensinos e filosofias faziam que os crentes ficassem confusos. Mas será que eu estou realmente na verdade? Será que o Cristo de Jerusalém, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, isto é verdade? E o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, capítulo 2, ele diz assim, versículo 27. E a unção que vós recebeste dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas,
e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Então, se você tem o Evangelho como a verdade de Deus por meio de Cristo, viva esta verdade, assegure esta verdade, a verdade da graça de Deus que redime, a verdade da graça de Deus que liberta, a verdade da graça de Deus que vivifica. Como é maravilhoso, como é bom a gente sentir e crer nessa verdade. E o apóstolo Paulo faz essa afirmativa: e ele vos vivificou juntamente com ele, pela graça sois salvos, e estando vós ainda mortos em ofensas e pecado, ele vos ressuscitou e vos vivificou, vos ressuscitou e fez que se assentasse com ele nos lugares celestiais. E o Espírito Santo veio para ensinar esta verdade a nós, como seguidores de Cristo. Em segundo lugar, é pela sua unção, que é posto em nosso coração a certeza de que estamos na trilha certa e que é capaz de nos faz capaz de alcançarmos a santificação. Sem a graça de Deus, sem a unção do Espírito Santo, sem a sua presença, e veja o que Jesus diz: e eu enviarei outro Consolador, e ele ficará para sempre convosco, o Espírito que o mundo não conhece, mas vós conheceis, porque está em vós, porque ficará convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não conhece, mas está em nós, diz o apóstolo, está em vós, Jesus falou. A santificação. Em um dos textos de Hebreus, o autor diz que busquemos a santificação, porque sem a qual não veremos ao Senhor. A santificação é um processo a ser atingido, é um alvo a ser alcançado. O apóstolo Pedro, os irmãos me permitam, porque eu não sei pregar, eu sei um pouquinho ler a Bíblia. O apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 13 a 17, quero ler para você. Ele escreve assim: na exortação à santidade, é ele admoestando, é ele esclarecendo, é ele, pela direção do Espírito Santo, porque a palavra é revelada pelo Espírito Santo. E o apóstolo Pedro tinha esse desejo ardente no seu coração de ver os crentes caminhando certo, direto, em linha reta, em direção à santificação. É um processo a ser alcançado, é um alvo a ser atingido. Não se alcança a santificação de um toque ou de um estalo de dedo, de um momento para outro, nem por prática alguma. A santificação é um sentimento, é uma virtude que é necessário ser desejada por cada crente em Jesus. Você deseja a santificação como crente em Cristo? Sim. Porque se não houver esse desejo, essa vontade e até esse sacrifício para atingir a santificação, você precisa pedir a Deus graça para isto. E o apóstolo diz assim: portanto,
cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências deste mundo, a concupiscência que antes havia no tempo da vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, escrito está, sede santo porque eu sou santo. E se invocais por Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. É uma necessidade que o crente precisa ter. Nunca achasse santo, né? Eu já estou pronto para ir para o céu. Sim. Segundo a justificação pela qual ou com a qual somos justificados por Deus, e há esta afirmativa de Romanos 5:1, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E continuando, eu juntei um outro texto, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, é uma necessidade que o crente prosseguir buscando a santificação por meio de Cristo Jesus. E é pelo poder do Espírito Santo que acontece também a descoberta das duas naturezas. Você sabe que você tem duas naturezas? Com as duas naturezas você nasceu. Você nasceu com duas naturezas. Uma, que é a chamada natureza carnal, e a outra, que é a natureza espiritual. Porém, você tendo nascido da descendência de Adão, a sua natureza espiritual existe, porém sem vida. Imagine só viver sem vida. O pecador sem Jesus, o não crente, ele vive, mas não vive. Por isso o apóstolo diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então você nasceu com duas naturezas, até porque no ato da criação Deus soprou na narina do homem que ele criou e fez ele alma vivente, tornando-se um ser espiritual. Você nasceu não só um ser físico, material, o homem terreno, mas em você, o ser material, o homem terreno, acompanhava, veio junto o ser espiritual. O homem material, o homem físico, o homem terreno, por causa do pecado, ele tem um curto tempo de vida, de existência. Mas o homem espiritual, o ser espiritual, ele é eterno. Não morre. Permanece para sempre. Só que, como a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, como nossos pais pecaram, pecamos com ele também,
E por isso o outro texto de Romanos diz, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Você precisa a graça de Deus por meio de Cristo para se tornar um ser espiritual vivo. Eu disse certo dia para alguém, você sabe que eu já morri e ressuscitei? Abriu os olhos assim, porque ele não entendia a palavra de Deus, a verdade bíblica. Mas como eu creio que todos que aqui estamos, um dia nascemos de novo. Um dia passamos a viver, porque vivíamos não vivendo, éramos mortos nas nossas ofensas e pecados. Mas como o assunto que nós comentamos ou começamos, a natureza carnal e a natureza espiritual, regenerados por Cristo, o Espírito Santo põe essa verdade em nosso ser. A nossa consciência fala, diz, ela está como um interruptor que está sempre ligado, não pode desligar o interruptor no sentido positivo, não é? Porque se ele estiver no sentido negativo, a luz está apagada, a lâmpada está apagada. E o Espírito Santo é quem põe esse interruptor da nossa vida, do nosso ser espiritual, para certificarmos que pertencemos a Cristo e já recebemos dele esta graça, porque Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E é a partir deste ato de Deus, o ato da conversão nossa, da nossa conversão, em que recebemos dele a graça do perdão, a salvação, que passamos a ser o ser espiritual vivo. E a partir daí, temos um compromisso. E este Pedro diz, segundo a palavra de Deus, segundo o desejo de Deus, sede santo, assim como eu sou santo. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 a 20, creio que a maioria, se não todos, conhecem muito bem, que fala do fruto do Espírito. Mas fala também do fruto da carne. E o fruto da carne é justamente a manifestação da natureza carnal. Mas você já está morto para o pecado, morto para a natureza carnal. Já não é mais o desejo do seu coração e precisa e é necessário que haja este estado de alerta, porque nós temos uma batalha diária, e o apóstolo Paulo diz que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra as potestades, ainda que temos de lutar contra a carne e o sangue. E o texto de Gálatas diz que a carne se opõe ao espírito, e o espírito à carne, e um lutam contra o outro para ver quem é mais vencedor. E o nosso cuidado, a nossa batalha e o nosso alerta deve ser de não cedermos à carne. Porque o fruto da carne é inimizade, é glutonaria, é bebedice, é intriga, é maledicência, é prostituição, é tanta coisa, são 14 que apresenta lá. Mas temos a unção do Espírito Santo que nos ajuda a entender e a viver, não o desejo da carne, mas o desejo do Espírito. E qual é o fruto do Espírito? Benignidade, bondade, amor, mansidão, longanimidade, benignidade. E diz o texto que contra estas coisas não há lei. Deus não está contra a estas virtudes ou estes sentimentos.
E digo, meu querido irmão, que segundo o texto, o fruto do Espírito é do Espírito Santo em nosso espírito. Há essa necessidade desse entendimento, dessa compreensão, meu querido irmão, que o Espírito de Deus quer estar ligado, casado, amarrado, unido, aperfeiçoado ao nosso espírito. E Ele quer que nós façamos a vontade de Deus. Esta é a sua luta. Mas creia que você não está só. Eu ia citar um texto de João e quero encerrar. Estou olhando ali umas marcas vermelhas lá em cima. Eu queria até agora estar sem óculos, porque eu não viria lá, né? Mas eu vou terminar em tempo, irmãos. O apóstolo João escreve aqui no capítulo 5, versículo 19 e 20. Vou começar do 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu o entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? Crê assim, você crê assim? Esta é a afirmação do seu coração? Se não é, mas você é um crente em Jesus, o Espírito Santo habita em você, Ele está em você. Peça ao Espírito Santo entendimento para você assegurar-se, estar convicto, estar seguro, sem nenhum medo, sem nenhuma dúvida. Aí eu fico tão abatido quando escuto alguém, pessoas que diz que é crente, está na tal igreja, porque o pastor falou, porque Deus revelou, porque Deus falou, mas não afirma que a salvação está garantida. E se ele não tem essa afirmação, porque o Espírito Santo de Deus não está nele. Não é isso que eu citei? Vós não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas o apóstolo João está aqui dizendo, e no que é verdadeiro estamos, isto é, no Filho de Deus, Ele é a vida eterna, e o verdadeiro Deus. Amém? A nossa vida é marcada por escolhas, por decisões. Quantas escolhas a gente tem de fazer? Quantas decisões nós temos que tomar? Compromissos temos que assumir. Mas há uma decisão que lhe é necessária. Uma decisão ou uma escolha é que lhe justifica. É uma tomada de posição que pode lhe proporcionar alegria, paz, segurança, gozo. Que pode fazer você sentir a ação do Espírito Santo, o seu falar, o seu guiar, o seu ensinar. Fazendo você viver, fazendo você sentir como brotar, como a gente que, vou dizer, nem todos aqui, não é? Mas, no fundo, no quintal da minha casa tem 2 laranjeiras, mexerica. E está chegando o tempo dela florir. E fica entre as folhas, as laranjas, e a gente só começa a perceber, eu começo a perceber de cima, lá embaixo, quando ela começa a amarelar, porque ela vai se destacando, a laranja, a mexerica das folhas.
E quanto mais ela amarela, né, vai madurando, ela vai aumentando o seu tamanho e ela vai aparecendo entre as folhas. E a gente, né, vendo aquilo, vai dizendo, mas quanta laranja, né, brotou, frutificou a laranjeira. E as suas decisões podem levar a este resultado bom ou ruim, de alegria ou de tristeza. É uma batalha que temos que empreender, de estarmos na dependência do Espírito Santo, de vivermos na dependência do Espírito Santo, de estar certo de receber dele o galardão, de ouvir o bem-vindo de Deus. Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E para que essa verdade se confirme em nosso coração, um dia, 2, 3, um mês, 10, um ano, 10 anos, 30, 50, 70, ou todo o tempo da nossa vida, precisamos depender do Espírito Santo, da sua unção em nosso viver cristão, alimentando a nossa natureza espiritual, para pela natureza espiritual que é nossa, que é parte nossa, para com o nosso Deus, Ele nos dar a alegria e a vitória e a vida eterna. Encerrando nossa mensagem, começou. Jesus ordenou que os seus discípulos ficassem em Jerusalém até que recebessem do alto o poder. Eles foram obedientes a Jesus. Você permanece fiel a Jesus como crente? Só basta dizer que é crente, mas crente realmente novo nascido, nova criatura. Você está diante de Deus, na presença de Deus. Jesus dizer para aqueles que estavam com ele, ficai em Jerusalém, significava, ficai na presença de Deus. Permanecei na minha presença. Se você é um crente em Jesus, regenerado, vivificado, ressurreto espiritualmente, transformado, a unção do Espírito Santo de Deus lhe acompanha desde o dia da sua conversão, você está na presença de Deus, obediente a Jesus. Nós também comentamos sobre o poder do Espírito Santo para o nosso viver no dia a dia, para sermos testemunha de um cristianismo, sermos participantes e testemunha de um cristianismo vivo, de um cristianismo verdadeiro, de um cristianismo prático, dinâmico, e que as potências ou os poderes do inferno, e em outras palavras, como Jesus afirmou, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, em referência à sua igreja, e nós somos a igreja de Jesus. Amém? Ponha essa verdade, confira essa verdade no seu dia a dia e testemunhe do poder de Jesus, porque você tem a unção do Espírito Santo. Que Ele assim nos abençoe. E possamos refletir que o Espírito de Deus está em nós, assim como as mexericas do quintal do pastor Gerson. Vamos ficar em pé e vamos cantar Jesus brilha em mim, brilha Jesus, e vamos trazer os nossos dízimos e ofertas, consagrando assim, nesta noite, as nossas ofertas e as nossas vidas diante do Senhor, dizendo que nós queremos brilhar e refletir o Espírito de Deus que habita em nós, nesse mundo.